da minha também. E ela vai vir aqui compartilhar com vocês as etapas da jornada, o que ela já venceu até aqui. E eu espero que isso inspire você também para que você possa colocar em prática. E eu quero receber aqui com muito orgulho, com muito prazer de receber aqui essa mulher poderosa aqui, Sulamita. Sulamita, também sei que você vai contribuir aqui para que inspire eles, para que eles possam entrar em ação. Ó, eu vou pedir para zerar o cronômetro aqui para ela se... Vou te dar o passador. Tá? Slide trocado, passador. Boa tarde, povo rico! Gente, meu nome é Sulamita Guedes e eu sou mentora financeira de casais cristãos. Bem nichado, né? E hoje eu quero falar com vocês da vida que vocês querem ter, da vida que eu queria ter, da vida que eu nem sabia que queria ter. Acho que vocês também vão chegar numa vida que vocês nem sabiam que queriam ter. E do que vai atrapalhar vocês, mas não vai, acho que Deus não vai. Mas o que pode atrapalhar vocês de conquistar essa vida, que é o medo. Ó, o medo, como que ele reage, né, na nossa cabeça, né? A amígdala, essa parte ali, ó, ela é ativada quando você está com medo. E aí você vai para o modo sobrevivência. Aqui já é o córtex pré-frontal, é aonde você planeja, onde você vai para frente. E quando você está com medo, sabe o que o nosso cérebro faz? Faz a gente paralisar. Grava isso na corrente sanguínea de vocês. O medo não é um fato, o medo é uma sensação. E quando você está com medo, seu cérebro prefere o previsível ruim do que o incerto que vai ser muito bom. Todo mundo quer prosperar, mas quase ninguém quer encarar os medos que travam essa prosperidade. Hoje, né, eu tenho uma vida, ainda não é a vida que eu desejo ter, mas eu vou te falar, é uma vida que eu nem ambicionava que eu já tenho hoje. E eu não estou falando só de faturamento não, tá? Eu estou falando de estilo de vida, de você acordar, ter um tempo com Deus, aí sair igual a gente faz, né, amor? Tá ali me fumando. Sair para correr com o maridão, aí vem, toma um café, trabalha, aí busca a criança na escola, fica com o filho, trabalha, atende, vê a transformação de casais. Eu estou falando de vida. Porque a prosperidade, ela começa dentro de você. Então, se você não prosperar aqui dentro, você não consegue materializar lá de fora. E eu vou falar com vocês de alguns medos. Hoje eu vi bastante gente falando aqui, eu falei assim, gente, e eu não combinei nada com a Aline, ele não combinou nada comigo, e ninguém me deu tema. Falou assim, fala aquilo que você vai inspirar as pessoas. E eu falei assim, gente, parece que todo mundo combinou, né, o que vai falar, mas não foi combinado, viu? Primeiro medo que eu tive foi de entrar na Merak, né? Eu tinha uma bebezinha e eu já atendia particular, só que depois que a gente tem um bebê, cadê as mulheres e mães aí? Cadê? A gente está parada, né? Até você, principalmente, eu não sei do segundo filho, mas o primeiro é um choque, assim, de realidade, que você se vê outra pessoa, você não se reconhece mais, é tudo diferente. E eu dei uma parada, assim, mas vi num evento como esse, e quando apresentaram o Merak para mim, eu falei assim, gente, é isso que eu preciso, mas e o medo? Porque eu tinha medo de... Peraí, deixa eu botar. Eu tinha medo de não conseguir pagar, eu tinha medo de não conseguir implementar, tinha muitos medos, mas eu vi. E já era o terceiro ano, cadê a Karina? Terceiro ano, né, Karina? Estamos juntos aí. Consegui pagar, consegui implementar, tá, gente? Com a própria Merak. E aí, lá dentro,
eu fui desafiada. Vocês viram a Aline falando aqui. A Aline fala muito isso com a gente, sobre nichar. E o medo de nichar, gente? Porque parece que você falar para todo mundo é mais seguro. Só que falar para alguém específico é o que vai construir uma autoridade, uma percepção de valor. A gente fica com medo, sabe o que passa pela cabeça? Mas se eu falar só para casais cristãos, o que vai acontecer? E os outros clientes? Pode estar me ouvindo e não vai... eu vou perder. Enquanto você tiver medo de perder, você nunca vai ganhar. E o que fez eu me posicionar? Às vezes você está aí na dúvida, eu não consigo deixar. Eu falava assim, eu começava a falar no Instagram de finanças no modo geral, só que eu sempre fui cristã, nasci num berço evangélico, sou professora de matemática também. E até na matemática, eu tinha um canal que chamava Matemática e Vida, que eu pegava a matemática e misturava com a Bíblia. Eu ensinava matemática com a Bíblia. Ou seja, isso era uma coisa latente em mim, isso estava dentro de mim. Por que agora, ali, com a educação financeira, eu queria fazer diferente? O que está latente dentro de você? O que é a sua verdade? Porque quando eu nichei, eu respirei. Eu não precisava mais provar nada para ninguém, eu podia falar daquilo que estava aqui dentro. É muito mais fácil falar, é muito mais fácil gravar, é muito mais fácil você ter autoridade, é muito mais fácil se convencer, porque você fala daquilo que é verdadeiro. Depois que eu nichei, deixa eu voltar um pouquinho. Eu me libertei, né? Só que aí eu me libertei e fui embora. Eu comecei a fazer. Só que eu tinha 2 matrículas. Lembra? Eu tenho uma bebê, marido, casa. E aí sabe o que aconteceu? Estafei. Quase indo com um burnout. E aí eu fui no médico e ela falou assim, você tem que parar. Só que para eu parar, eu tinha que pedir licença. Para eu pedir licença, eu não podia falar no Instagram. Aí eu falei assim, isso não vai dar certo. Se eu parar, como é que vai ser? Eu vou perder tudo que eu construí. Aí eu lembro de falar com a Karina, né, lá na implementação. Aí ela falou assim, você não tem que parar? Então pare. Você não vai perder nada porque você vai parar. Às vezes a gente acha que precisa ser acompanhado só para ir para frente. Às vezes você precisa ser acompanhado até para parar. Para entender quando você tem que parar. Parar não é perder, parar é recuperar o cérebro. Mas não é parar assim, parei, hein? Parei, e aí, vou fazer nada. Não. Pare intencionalmente para se reorganizar. Porque quando quem falou aí que teve burnout? Ali, cadê quem mais? Ó, quem já passou pela estafa? Aqui, ó. Funciona alguma coisa direito aqui? A gente toma decisão legal? Você tem visão legal? Nada, adianta você continuar fazendo, porque a gente quer continuar fazendo, não posso parar. Adianta o quê? Fazer e fazer tudo errado. Então é melhor você parar, porque você vai reorganizar. Quando você para, você tem insight. Quando você para, você reorganiza. Eu parei e pela primeira vez eu ouvi e entendi, porque eu estava já entrando numa estafa e eu falava, Deus, eu estou cansada. Aí Deus falou assim para mim, você está cansada porque você está carregando coisa que eu não te dei para carregar. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas o que eu vou parar? Porque tudo é importante. E aí, quando eu parei, eu entendi que eu tinha que sair de um dos meus empregos. Só que o medo de sair do funcionária pública. Quem é funcionário público aí? Eita! Eu descobri que a estabilidade também pode ser uma prisão. Ela só é uma prisão mais bonita. E aí, ou a gente fica nela, ou a gente sai dela. E eu tive muito medo. Mas quando eu saí, eu respirei. Volta. Quando eu saí, eu comecei a ter a vida que Deus queria para mim. Não era só que eu queria, que Deus queria que eu vivesse. Uma vida muito mais leve, onde eu conseguia pensar no meu negócio, pensar na minha família, pensar em mim
Né? Porque se você não cuida de você, não tem marido, não tem filho, não tem trabalho, não tem nada. Só que como que eu fazia isso? E aí as coisas começaram a fluir. E aí veio outro medo, medo de ir para Orlando. A medo, se você tem medo de avião, não é medo de avião, não. É porque a gente fala assim, não, vamos planejar, vamos fazer isso. Só que quem é de finanças, a gente é tudo planejadinho, né? E quando não sai como você planejou? Aí você assim, não, vai dar tudo errado, não vai dar isso aqui, a conta não vai bater, não sei o que, né? E aí, só que eu fui com medo, mesmo com medo de dar tudo errado e deu tudo certo. Quando você vai, você muda o ambiente. Vocês viram ele falando? É muito verdade isso, gente. O seu cérebro vira outro. Uma plasticidade neural que acontece na cabeça da gente. Você vira outra pessoa quando você vai para um lugar onde você julga que é maior que você. Ambientes maiores te devolvem uma versão maior de você. Presta atenção, não é devolve uma versão maior que você, devolve uma versão maior de você. Você é, você só não sabe ainda. Olha o que está escrito em Mateus 5,5. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra. Entende a terra aqui como a vida que você deseja? Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Aí você fala assim, tem que ser humilde, tem que ser... diminuir. Olha que lindo esse mesmo versículo na versão a mensagem. Explode na minha cabeça. Você é abençoado quando está contente com o que é. Nem mais, nem mais, nem menos. É esse o você verdadeiro que Deus usará para lhe dar tudo o que lhe pertence. Às vezes a gente tem medo de ser mais. Você não tem medo de ser menos? Menos do que você pode ser? Menos do que aquilo que você foi chamado para ser? Alcançar menos pessoas do que você foi chamado para alcançar? Atrás desse medo está a vida que você deseja, mas você só vai acessar quando você parar de se preocupar de ser mais, começar a se preocupar, você pode também estar sendo menos do que você foi chamado para ser. Então, eu fui e eu percebi que eu não apenas podia estar lá em Orlando, como Deus me queria lá. E Deus queria me mostrar coisas lá sobre mim que eu entendi e que eu jamais teria entendido se eu tivesse escutado o medo e ficado. Tá? E aí eu quero passar uma atividade para vocês. Isso aqui sou eu, gente. Eu aprendi uma coisa e eu comecei a fazer isso. E essa trajetória que eu percebi que cada passozinho que eu estou chegando é porque eu estou vencendo um medo. E eu aprendi que cada medo físico que você supera de forma intencional, você acessa um novo nível de você mesmo. Quem já andou de montanha-russa aí? Eu nunca tinha andado de montanha-russa. Quem tem medo de montanha-russa? Eu morria de medo. E eu falei, a montanha-russa foi lá em Orlando. Eu falei assim, não, eu vou desbloquear tudo que eu tenho que desbloquear nesse lugar. Eu falei assim, eu vou na montanha-russa. E aí, a primeira montanha-russa, eu fui, fechei o olho, botou um negócio assim, sabe aquela coisa assim de você fechar o olho e só esperar, acaba logo. E aí na segunda, porque na segunda montanha-russa, não faço numa não. Aí na segunda Deus falou assim pra mim, você pode fechar o olho e ficar intensa esperando acabar, ou você pode abrir o olho com a certeza de que você não vai cair e curtir o trajeto. E aí eu abri o olho, curti o trajeto, sabendo que eu não ia cair. Aqui sou eu. Gente, eu tô levando a sério esse negócio, viu? Pulando de trapézio. Alguém já fez isso aqui? Trapézio? Não, convido vocês. É bem interessante. Gente, eu nunca senti tanto medo em toda a minha vida. Nem a montanha-russa, daquela ali foi mais.
Quando só de subir você já tem muito medo, vai ficando muito alto e o cara fala assim, depois que subiu não tem mais como descer, só pela coisa. E já dá um terrorzinho. Aqui foi o auge do medo, tá? Aqui, esse exato momento, tem um rapaz me segurando aqui, você começa segurando atrás, aí você tem que largar uma mão e pegar o bastão, né? Aí já dá muito medo, mas sabe a parte que dá mais medo? Quando tem que largar aquela mão ali que está segurando e você está inclinado assim para baixo e pegar aquela ali, confiando que aquele carinha ali está te segurando. E eu ficava assim, eu não vou conseguir ele. Eu estou te segurando, eu estou te segurando. Eu falei assim, gente, eu demorei tanto tempo para largar aquela coisa ali, eu tremia. E aí, ele, eu estou te segurando, eu estou te segurando. Já estou acabando ali. E aí, quando eu soltei e fui, né? Deus falou comigo. Você vive como se fosse cair, mesmo sabendo que está nas minhas mãos. Era exatamente aquilo que eu precisava desbloquear, sabe? O medo, ele não é um fato, o medo é uma sensação. E ali eu falei assim, cara, eu preciso saber, ter certeza que eu não estou sozinha nisso, que tem alguém me segurando. O medo, a fé não é negar a sensação, mas é acreditar no que Deus diz a seu respeito. 2 Timóteo 1,7 diz assim, pois Deus não te deu espírito de covardia, que é excesso de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Na versão da mensagem fala assim, Deus não quer ver você tímido, encolhido, mas ousado, amoroso e sensato. E repito para a gente terminar. Você vai ser abençoado quando você está contente com o que você é. Nem mais, nem menos. E é esse você verdadeiro que Deus usará para lhe dar tudo o que lhe pertence. Vamos tirar foto? É orgulho demais, né, gente? Eu sou daquelas que ficam lá de trás babando, porque muitas vezes vocês não acreditam em você, né, Su? A Su mandava uma mensagem pra mim e falava assim, não, mas como que eu vou fazer? Eu não vou conseguir. Eu falava, nossa, Sulamita, mas você tem uma presença. Ela não tem uma presença, gente? Ela, não, mas eu não... Sulamita, só acredita e vai, vem. Vamos fazer a foto.